Vamos ouvir a palavra do Senhor Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9. O Senhor, nesta noite, confirmou várias vezes essa palavra pela abertura, depois no próprio teatro agora, mas é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mateus capítulo de número 9, a partir do verso de número 35. Mateus 9, 35 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Assentado mesmo, curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado por esta noite. Nós queremos te agradecer por estarmos aqui diante da tua palavra. Que o Senhor possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa moldar o nosso coração segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Porque nós somos tão falhos, Senhor. Nós somos tão dependentes de ti. Nós precisamos tanto do teu Espírito. Ah, Senhor, se não fosse o Senhor, nós não teríamos a alegria da vida eterna. Se não fosse o Senhor, não conheceríamos a salvação. Se não fosse o Senhor, não teríamos o teu Filho amado, vindo a este mundo e morrendo por nós naquela cruz. Se não fora o Senhor, teu Espírito não estaria em nós. Obrigado por esta noite, pela oportunidade que temos de te engrandecer, de te louvar, de te exaltar, de te bendizer, de ouvir um pouco mais a tua voz, a tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos diante do Evangelho de Mateus. E Mateus escreveu este Evangelho com um propósito, com um objetivo. O objetivo dele era mostrar Jesus como Rei. Revelar para o povo escolhido de Deus, os judeus, que Jesus era na verdade o prometido, o escolhido, o Salvador, aquele que outrora Deus havia dito que nasceria de uma mulher e esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, destruiria as obras do diabo, desfaria o mal. A promessa que Deus fez em Gênesis 3,15. Então o objetivo de Mateus é falar que este rei chegou, que este rei é Cristo Jesus, que este Salvador estava entre eles, que era o Filho de Deus.
E por isso ele começa então o evangelho falando do nascimento de Jesus. Depois ele fala do primo de Jesus que anuncia a própria vinda do Senhor. E em seguida ele fala da tentação, porque ninguém que é aprovado, como o Senhor Jesus foi, só é aprovado na verdade se passar por uma prova. E Jesus foi testado, foi tentado naquele deserto pelo diabo. O Evangelho de Mateus também segue falando do início do ministério de Jesus. Fala de como ele inicia a sua missão na região da Galileia e convida os primeiros discípulos a andarem com ele. Onde ele chama pescadores e diz: eu farei de vocês pescadores de homens, pescadores de gente, de vidas. Por isso ele precisa moldar os seus discípulos, e então surge o Sermão do Monte. E as orientações, as instruções do Senhor seguem aos seus discípulos. E quando nós chegamos no capítulo de número 9, nós nos deparamos com ainda algumas curas, nos deparamos com o ensinamento sobre o jejum, com a ressurreição da filha de Jairo e tantos milagres para atestar que de fato esse Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Por isso, quando nós lemos no verso 35, percorria Jesus, significa que ele, ao chamar seus discípulos, começa a andar e começa a cumprir a vontade do Pai na sua região, aonde ele está. Por isso, nesta noite, eu gostaria de trazer aqui para nós 3 lições, 3 atitudes, 3 características de um verdadeiro discípulo de Jesus na missão de Deus. Para que você possa ser, de fato, um verdadeiro discípulo de Jesus na missão de Deus, em primeiro lugar, você precisa aprender a percorrer como Jesus percorreu. O verso de número 35 diz: e percorria Jesus. Jesus não era alguém estagnado, Jesus era alguém cheio do Espírito. Jesus não era alguém parado, acomodado, conformado. Jesus era alguém incomodado com o pecado, com a escuridão, como a forma que a própria Galileia, a região por onde ele estava andando, uma região de trevas, uma região idólatra, uma região que foi colonizada por povos pagãos, povos que não adoravam a Deus, uma região violenta, uma região que vivia em trevas. Mas o nosso Senhor Jesus não é acomodado com o mundo e com o pecado, não é amigo do mundo, ele é amigo do Pai. E assim como o apóstolo Paulo, que quando chegou em Atenas se indignou de ver tantos altares, mas tamanha cegueira, o nosso Senhor Jesus também se indigna e passa a percorrer, e passa a andar, e passa a caminhar sobre a sua região, para anunciar o reino de Deus, e para dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. E o nosso Senhor Jesus percorre, e a palavra percorrer significa andar ao redor. E eu gostaria de dizer para você que você também precisa percorrer. Percorrer a sua casa, percorrer a sua família,
percorrer a sua rua, percorrer o seu bairro, percorrer a sua cidade, percorrer o seu estado, o seu país, o mundo, para onde Deus te conduzir. Ande, percorra. Mas não é simplesmente andar, não é simplesmente, como diz o sertanejo, turistar. Não é apenas sair de férias, ou em lazer, ou em entretenimento. É um percorrer que, ao andar, em primeiro lugar, você ensina a palavra de Deus. Ao percorrer, em primeiro lugar, você precisa ensinar. O texto diz: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas. Como igreja do Senhor, nós precisamos percorrer ensinando. E precisamos aprender a percorrer ensinando na nossa cidade, mas em todas as comunidades, os povoados, aonde pudermos ir, que o evangelho ainda não é expressivo e não é relevante. E nós sabemos que nós temos lugares assim. Mato Grosso está cheio de lugares assim. Nossa região está cheia de lugares assim. A nossa cidade tem comunidades ribeirinhas. Nosso estado tem aldeias indígenas. Tem comunidades quilombolas. Tem vários lugares que carecem do evangelho. O texto diz que Jesus andava na cidade, mas também andava nos povoados. Não podemos nos esquecer dos povoados e não podemos nos esquecer da nossa cidade. Precisamos, como igreja do Senhor, pregar um evangelho do reino, porque esse evangelho ele cura, ele liberta, ele transforma, ele restaura, ele levanta o caído, tanto na cidade quanto nos lugarejos, nos povoados, nas vilas. Então eu gostaria de incentivar você a percorrer. Percorra os hospitais, os asilos, os orfanatos. Percorra os lugares onde as pessoas estão caídas, perdidas, sem lares, sem esperança. Percorra, ande. Quando eu olho para o meu retrovisor, irmãos, eu glorifico a Deus que me ajudou a percorrer. Eu lembro que eu trabalhava ou me envolvia na própria igreja. Daqui a pouco a gente estava fazendo trabalhos no bairro, não era assim, Paulo? Daqui a pouco a gente estava no Hospital do Câncer. Aí eu fiz viagens missionárias, eu fui com a Aliança Bíblica Universitária para Santo Antônio do Levejé, vamos evangelizar. Daqui a pouco eu fui com a APEC, a Aliança Pro Evangelização das Crianças. O Beto está ali no fundo. Foi a minha primeira viagem missionária para índios. O Beto está ali, filho da irmã Sandra, diretora da APEC. Nós fomos juntos para o Nordeste de Mato Grosso. Eu não sabia, mas Deus estava me levando a comunidades ribeirinhas e indígenas, os carajás. E aquela experiência, Beto, marcou a minha vida. E se hoje eu sou um missionário, foi porque eu fiz aquela viagem. E naquela viagem, irmãos, contar a história do Samuelito para crianças me cativou. Me cativou. E eu comecei a percorrer. Hoje eu estou no sertão. Amanhã não sei onde, mas não importa a direção. O que importa é que aonde estivermos devemos servir ao Rei dos Reis. Essa é a missão. Esse é o chamado. Ninguém é chamado para algum lugar. Nós somos direcionados pelo Senhor a algum lugar. Nós somos chamados para servir. Somos chamados para ser discípulos. Somos chamados para adorar a Deus, para engrandecer a Deus, para glorificar a Deus, para ser cheios do Espírito Santo e pregar o Evangelho da graça.
Para isso que somos chamados, para servir no reino de Deus. Então percorra, ande, trabalhe na sua igreja, faça parte dos trabalhos evangelísticos, entre nas viagens missionárias, participe de missões, percorra, e percorra ensinando, porque as pessoas precisam conhecer a palavra de Deus. O Cristo que mora em você é um professor, é um mestre por excelência, Ele é um educador, e Ele quer mostrar a verdade por meio da palavra. Que Deus te use, para que o Cristo educador que está em você ensine as pessoas sobre a sua palavra. Mas não apenas percorra ensinando, Jesus também pregava o evangelho do reino. Ele ensinava as escrituras, mas ele anunciava a boa notícia, que o reino de Deus está chegando, porque o evangelho é uma boa notícia. E quanta gente não precisa de uma boa notícia, quanta gente não está esperando uma boa notícia, irmão. Quem é que não gosta de receber boas notícias, não é verdade? Parabéns, você passou no vestibular. Parabéns, você ganhou o prêmio lá no mercado que você comprou. Quem é que não gosta de uma boa notícia? Mas existe uma boa notícia melhor do que qualquer outra boa notícia. É a notícia de que Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, de que verteu o seu sangue naquela cruz, de que foi moído por causa de nós, e que por isso nós podemos ter vida, aleluia, por isso nós podemos ter esperança, por isso a morte não nos vencerá, porque aqueles que vivem em Cristo Jesus terão a vida eterna. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quer melhor notícia do que essa? Sabe do que o ser humano tem mais medo? É de passar pela morte, pastor. Mais do que isso, de deixar de existir. Morte significa isso. E já pensou você receber a notícia de que nunca mais deixará de existir, estando em Cristo Jesus? Eu não vou morrer mais, vocês vão ter que me ver. Nós vamos estar juntos naquele dia, nós vamos estar na eternidade, no novo céu e uma nova terra, com Cristo Jesus, para sempre, para sempre. Vale a pena estar em Cristo, vale a pena ter uma vida em Cristo, vale a pena renunciar o pecado, vale a pena viver na graça de Deus. Vale a pena. Percorra ensinando, mas percorra anunciando, pregando o evangelho do reino. O evangelho que precisa ser pregado não é o meu evangelho, não é o seu evangelho. O evangelho que precisa ser pregado não é o evangelho que está na televisão de muitas igrejas. O evangelho que precisa ser pregado é o evangelho do reino de Deus. Há um evangelho para ser anunciado, que não pode ser vendido, que não pode ser comercializado, que não pode virar mercadoria, porque este evangelho, só ele é do reino de Deus. É este evangelho que precisa ser pregado. E como é bom anunciar o evangelho do reino de Deus, como é bom chegar com uma palavra, uma boa notícia, para as pessoas que estão desesperadas, aflitas, às vezes pensando em dar fim à sua vida. Meu casamento não tem mais saída, meus filhos não têm mais jeito, a minha vida vai de mal a pior. E você chega e diz: mas eu tenho uma boa notícia para você.
O Jesus que eu sirvo pode transformar a sua vida, pode restaurar o seu casamento, a sua saúde, os relacionamentos. O Cristo que eu conheço tem poder para salvar e para fazer, e Ele é o Filho de Deus. Boa notícia. Percorra ensinando, percorra proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho. Mas para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você precisa percorrer, não só ensinando e pregando, mas também sendo um instrumento de Deus para a cura, sendo um instrumento de Deus para o ministério da compaixão, do alívio, da dor. O texto diz que Jesus curava, e Jesus continua curando. Ele curou no passado, Ele está curando no presente e continuará nos curando até a sua volta, para a glória do Deus Pai. Ele cura, Ele sara, e essa cura não é apenas física, irmãos, ela também é do coração, da alma. Quantas enfermidades! Você sabia que 80% das nossas doenças físicas, elas acontecem por causa de reações entre a mente e o corpo, reações psicossomáticas? A gente se preocupa demais, ou como diz o sertanejo, se aperreia demais. E aí a gente tem doenças. Eu lembro da minha avó que quando ela ficava preocupada demais, quando nós, os netos, dávamos algum trabalho, a minha avó, ela chegava a sangrar. Reações. Jesus cura o nosso corpo e Jesus cura a nossa alma. Há enfermidades que estão no nosso corpo, há enfermidades que estão no nosso coração. Mas esse Jesus, Ele cura, e Ele quer usar você como instrumento de cura, de bênção na vida de muitas pessoas. Jesus tem um ministério de alívio da dor. Ele chega para passar o bálsamo, Ele chega para tratar as feridas, porque Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Então Ele vem para nos curar. E mais importante não é a cura física, porque o nosso corpo um dia vai se transformar. O mais importante é a cura interior do nosso coração, as feridas da nossa alma. Se Ele curar é para a glória de Deus. Se Ele não curar, o nosso corpo também é para a glória de Deus. Mas o que está no nosso coração precisa ser trabalhado. Jesus é um terapeuta da nossa alma. Então percorra, mas percorra ensinando, pregando e curando. Às vezes que nós fomos ao hospital do câncer, como clown, como palhaço, era uma forma de cura. Era um processo terapêutico para muitas crianças da quimioterapia infantil. Jesus quer usar você. Às vezes só de você parar para ouvir alguém que está aflito, isso já se transforma em cura para ele. Começa a curar. Porque se ele não fala, o corpo fala. Então quando ele consegue alguém que pode parar e ouvir, e ele fala, ufa, o meu corpo não vai falar, porque a minha boca já falou. É cura. Jesus cura, e Ele cura todas as enfermidades, toda a sorte de doenças, porque não há limites para o seu poder. Aleluia! Não há limites. Ele cura toda sorte de doenças. Mas pastor Samuel, por que Jesus quer que eu percorra? Sabe por quê? Porque você precisa perceber: o verdadeiro discípulo de Jesus na missão de Deus
é aquele que percebe as necessidades, percebe as dificuldades, percebe as oportunidades. Diga comigo assim: eu preciso percorrer, eu preciso perceber. Jesus percebeu. O texto diz no verso de número 36, vendo ele as multidões. Pastor Samuel, qual é a primeira forma que eu preciso perceber ao percorrer, ao andar? Você vai perceber com os seus olhos. Você vai ver. Você vai enxergar. Quando você começar a andar mais, quando você começar a percorrer mais, você vai ver, irmão. Minha irmã, você vai ver com os seus olhos a quantidade de gente aflita, ferida, perdida, machucada, desesperada. Você vai começar a ver com seus olhos. Gente que não tem casa, gente que não tem recursos, gente que não tem saúde, gente que não tem vida, gente que está aflita, perdida, morrendo, sem que ninguém perceba. O texto diz, vendo ele as multidões, e não é uma nem duas, é muita gente, são multidões de pessoas que caminham a passos largos todos os dias para a morte, para o desespero, para o suicídio, para a depressão, para a angústia. É uma multidão de gente. Perceba com os seus olhos. Veja com os seus olhos. Se você não andar, você não vai ver. Jesus, por percorrer, começou a ver. E o que os olhos veem, o coração sente. Vendo ele as multidões, compadeceu-se. Ao enxergar com os seus olhos, o seu coração sentiu. Se você percorrer, você vai ver. E se você ver, o seu coração vai sentir. Então perceba com os seus olhos, mas perceba com o seu coração. Ele se compadeceu, ele teve compaixão. E ele teve compaixão porque as pessoas estavam vivendo aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Quando você não está em Cristo Jesus, você não está andando com um bom pastor, você é como uma ovelha perdida, não sabe a direção, está refém dos animais perigosos, não sabe encontrar um bom pasto verdinho, um bom alimento, não conhece o caminho das águas tranquilas, mansas, frescas, porque não tem quem te guie, quem te dê direção. E quem faz isso é o bom pastor, e meu bom pastor é Cristo, com ele eu andarei. E há muitas e muitas pessoas, há uma multidão de gente vivendo sem Jesus, vivendo aflita, exausta. É por isso que você está aqui, é por isso que você faz parte de uma comunidade de fé, de uma igreja, porque a igreja se pastoreia, na igreja existe pastoral, na igreja a gente se cuida, na igreja a gente se ora uns pelos outros, cuida uns dos outros, ama uns aos outros, perdoa uns aos outros, porque a gente também erra uns com os outros. A comunidade de fé, a igreja está aqui para isso, para que a gente não viva tão aflito, tão exausto, tão ferido, mas que isso se minimize à medida que a gente anda com Cristo. Percorra, perceba, e quando você começar a andar e começar a ver, você vai perceber que há muita gente. Talvez você vai dar um abraço e ela vai se derreter em lágrimas. Tem gente assim.
que não precisa nem falar, suas lágrimas falam por ela. Ela está aflita, desesperada. Ou não éramos nós assim antes de Cristo? Talvez você não passou por tantos aperreios, mas qual era a tua esperança? De onde ia vir o teu socorro e a tua saída? Você não tinha, porque não conhecia Jesus ainda, mas quando ouviu falar de Jesus, você disse: não, Jesus vai me ajudar, não, Jesus vai ser o meu socorro. Nasce uma esperança, aleluia. Percorra, perceba com os seus olhos e com o seu coração. E por último, o verdadeiro discípulo de Jesus na missão de Deus precisa não só percorrer e perceber, mas precisa se preparar em Cristo Jesus, como Ele se preparou no Pai. O verso de número 37 e 38 diz assim: e então se dirigiu a seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Ou como a gente diz no sertão, a seara na verdade é grande, os cearenses são poucos. A seara é grande, a roça é grande, há muita coisa para se fazer. É verdade, pastor? É. Você viu aqui uma encenação, lugares de povos perdidos, povos fechados ao Evangelho no Oriente Médio. E não pense você que no Brasil não tem perseguição não, viu? Porque tem preconceito religioso. Aonde eu estou tem muitas mulheres que querem ir na igreja e os maridos não deixam. E às vezes apanham. Há muita gente que não dá o emprego, não gosta, não quer conversar, apenas porque aquela pessoa serve a Jesus, é crente. Lá no sertão a expressão é lei dos crentes. Ou seja, religião é lei, então eu sigo, eu obedeço. E lei a gente não troca, a gente obedece. Então para que eu vou passar para a lei dos crentes? Mas você precisa se preparar. Se preparar como Jesus se preparou no Pai. O texto diz que há muita coisa para se fazer. Deus quer te usar, meu irmão, minha irmã. Deus quer usar a sua vida. Deus quer te dar autoridade, unção para você orar, repreender a enfermidade, repreender os demônios, fazer a obra do Senhor, servir, expressar amor. Deus quer te usar de uma maneira que você nem imagina. Deus quer ter uma intimidade contigo de uma maneira que você nem imagina. Deus quer fazer algo grandioso por meio da sua vida, porque o nosso Deus é grande. Prepare-se. Há muita coisa para se fazer. Há mais de 6.000 comunidades sertanejas para ser alcançadas. Há mais de 2.000 comunidades quilombolas no Brasil para serem alcançadas. Há 130 etnias indígenas, pouco ou não alcançadas. Há mais de 10.000 comunidades ribeirinhas para chegar o Evangelho. A roça é grande, a colheita é grande, e há poucos trabalhadores. E o verdadeiro discípulo de Jesus tem só duas escolhas: ou ele trabalha, ou ele dá trabalho. O verdadeiro discípulo é aquele que trabalha. Prepare-se. Prepare-se se informando, prepare-se se capacitando, mas acima de tudo, se prepare em oração. Porque nós poderíamos olhar, irmãos, o nosso contexto e chorar, se o nosso Senhor Jesus não tivesse dado essa palavra: espera, mas há uma solução, há uma saída, e a saída é oração. Peçam ao Pai, roguem ao Pai, clamem ao Pai. Ele é o Senhor das missões, Ele é o Senhor da seara, Ele é o Senhor do mundo.
Roguem, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E permita-me explicar essa palavra mande, envie. A nossa Bíblia, no Novo Testamento, foi escrita em outra língua, um tipo de grego chamado koine, o grego koine. E a palavra que está aqui como mande, envie, é ekbali. Ek significa para fora, e bali, do verbo balo, jogar, lançar. Orem ao Senhor para que Ele jogue para fora. Orem ao Senhor para que Ele envie de dentro para fora os trabalhadores. Por isso não estranhe se você chegar domingo que vem aqui, o pastor Gleidson instalou nos bancos um botão de ejetar. E quando você estiver orando, ele diz: esse aqui vai para lá, aquele ali vai evangelizar. Porque é esse o botão de Deus para nós. Se capacite, ore, peça ao Senhor. E por que eles precisavam pedir ao Senhor? Por que eles precisavam orar? Para descobrir que eles eram os trabalhadores. Precisamos orar para descobrir a vontade do Pai. Prepare-se cada vez mais. Percorra, perceba, prepare-se. Porque o reino dos céus está entre nós. Amém? Se coloque de pé.